E para quem está assistindo a gente, fala assim, poxa, mas eu não tenho essa confiança que a Aline e que a Padma têm, assim, como que eu faço? Às vezes a gente precisa ir sem a confiança mesmo. Por quê? Porque a gente adquire essa confiança indo uma vez. Então você experimenta. Olá, estamos começando mais um episódio do Meu Mundo Interno. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Padma, sou psicóloga clínica e eu gravo esses vídeos relacionados ao nosso mundo interno. Hoje o tema será sobre sucesso. O que é sucesso, como que isso está relacionado com o nosso mundo interno. E para isso eu convidei a querida e lindíssima Aline Castro. Bem-vinda, Aline. Ai, que honra fazer parte aqui dessa conversa, amada. Muito feliz que deu certo. Se você puder se apresentar para quem não te conhece. Sim, eu sou a Aline Castro e eu venho, eu acho que nessa busca, né, do que é sucesso, do que é o bem viver já tem alguns anos, né? Vou falar muito brevemente a respeito da minha trajetória, né, de como que eu vim parar aqui, assim, a gente que já se cruzou tantas vezes, né, na Índia, em vários outros lugares aí, numa escola de autoconhecimento e espiritualidade que a gente fazia parte. Eu nasci numa cidade bem pequena, do interior do Paraná, assim, uma cidade agrícola, né, meu pai é agricultor. Eu sempre tive muita vontade de ir para o mundo. Eu vi que você conversou com a Deva, né, nossa amiga astróloga e tal, e eu acho que o mapa diz bastante a respeito disso, né, eu sou sagitariana com 6 planetas em Sagitário, então esse negócio de ir para o mundo e tal, tá na minha vida desde muito cedo. Então, desde criança eu falava de ir para fora e eu consegui, ainda adolescente, ser aprovada para uma bolsa de estudos. Nunca nem tinha viajado de avião, imagina, Padma, assim, nunca tinha saído lá da roça e tal, e eu fui aprovada numa bolsa de intercâmbio e fui morar 1 ano na Alemanha, eu tinha 16 anos. E foi, assim, a experiência mais impactante da minha vida, né, da mesma maneira que expandiu muito a minha mente, me apresentou um mundo bastante complexo também, né, eu experimentei coisas maravilhosas, viajei muito, mas também experimentei coisas muito difíceis, né, de estar solta no mundo tão cedo, abuso, enfim, uma série de coisas, assim, que vão compondo, né, a nossa história, e infelizmente isso é uma coisa tão comum, mas fato é que esse apetite pelo mundo, pelo conhecimento, por conhecer outras culturas, outras línguas e tal, é algo que sempre se fez muito presente na minha vida. Então, quando eu voltei, eu escolhi um caminho profissional que me permitisse essa liberdade. Eu fiz jornalismo e relações internacionais, eu não sabia na época se eu queria ser jornalista ou diplomata, eu só sabia que eu queria continuar viajando, né, era essa a certeza que eu tinha, e aí eu entrei no mundo do jornalismo muito cedo, logo no primeiro ano da faculdade eu já comecei numa rádio de notícias, e fui apresentadora dessa rádio, né, comecei muito cedo mesmo a minha carreira, foi dando muito certo a minha vida no jornalismo, eu segui fazendo relações internacionais, e pesquisando, e estudando alemão, e estudando outros idiomas, enfim, minha vida era muito corrida nessa época, acho que tinha uma urgência. Desde criança eu tinha uma sensação de que eu ia morrer cedo, então eu queria aproveitar muito, fazer muita coisa, que é bem característica de quem é intenso, assim, né? E acabou que essa minha trajetória me levou para um lugar de muita relevância no jornalismo, né? Eu fui para Globo do Rio de Janeiro, fui enviada correspondente de esportes, morei um tempo fora, morei na Itália, cobrindo esportes, né, campeonato italiano, futebol, voltei depois, ainda fiquei um tempo na estrutura da Rede Globo no Rio de Janeiro, mas nesse momento da minha vida, acho que foi a primeira vez que eu senti um desencaixe mesmo, né, não tinha nada de errado com a empresa, mas a relação da empresa comigo não estava encaixando muito bem.
Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Hoje está muito claro para mim, hoje eu trabalho com isso, né? Hoje eu sou uma facilitadora de travessias e tal, mas naquela época eu pifei, assim, eu buguei. Como assim? Eu construí toda a minha vida para estar nesse lugar. Agora que eu estou aqui e que eu estou tendo muito retorno e que as pessoas confiam super no meu trabalho e que me veem sentando na cadeira da Fátima Bernardes, né? Que eu escutava bastante isso. Um dia eu fui conversar com a Fátima para saber como que era sentar na cadeira dela. E aí, nessa conversa, ela foi muito generosa comigo, assim, foi muito sincera também. Eu tomei uma decisão que foi uma decisão super importante. Eu decidi que eu não queria me sentar na cadeira dela. Isso, só que isso foi muito pesado naquele momento, com as ferramentas que eu tinha, eu era muito jovem também. Mas quando eu decidi pedir demissão dessa carreira, né, de tanto sucesso até então, assim, ninguém Uau, entendeu. demissão da Globo. Ninguém entendeu. Eu estava na Globo do Rio, eu estava assim com vários convites internos lá dentro e tal, e ninguém entendeu, nem dentro da estrutura ali dos meus colegas, né, do jornalismo. Todo mundo achou que eu estava louca. Era essa a frase que eu mais escutava é: você não tem ideia do que você está fazendo, você está louca, né? Tanto que quando eu pedi a demissão, meu chefe me deu 15 dias de folga para eu pensar melhor. Para ver se você voltava para sua sanidade, né? Segundo não, ela tá só cansada, isso aí não é possível, né? Mas ao bancar essa decisão, sabe, Padma, eu acho que foi o primeiro grande sim que eu disse para mim, numa vida em que eu estava tão acostumada a cumprir aquilo que eu acreditava que era sucesso, mas que eu não parei para me perguntar mesmo o que eu realmente queria fazer. Então, assim, eu sempre tive muito talento de comunicação, fui indo, e de repente cheguei num lugar que talvez não fosse o lugar onde eu realmente desejasse estar, né? Quando eu pedi demissão, banquei essa decisão, né, de sair mesmo sem o apoio da família e dos amigos e tal, eu escolhi viver numa outra cidade, eu me mudei para Curitiba, estava morando no Rio na época, fui para Curitiba, e aí que começa a minha trajetória no autoconhecimento, né? Primeiro eu fui buscar entender o que tinha acontecido comigo. Então eu contratei um processo de coaching, eu iniciei terapia, e ao mesmo tempo eu abri uma empresa de comunicação organizacional, então eu trabalhava com executivos, ajudava as pessoas a darem entrevista, fazia media training, fazia treinamento de palestrante, tudo mais. Eu comecei a perceber que o problema dos meus clientes não era comunicação, era uma outra coisa, porque quando eles estavam apresentando a ideia para mim, a ideia estava perfeita, estava ok, passava numa boa. Mas aí quando eles estavam na reunião de diretoria, quando tinha que apresentar lá para a presidência da empresa, acontecia alguma coisa que eles não conseguiam ser eles mesmos, assim. E isso na frente de um público também, ou diante de uma câmera. E aí eu fui buscar entender o que acontece. E eu mergulhei no estudo do medo. Então, de lá para cá, foram dezenas de formações nas áreas da psicologia, da neurociência, em linhas mais holísticas também eu embarquei, mas também trabalhos filosóficos. Eu vi que você é muito da bioenergética, né? Me aproximei muito da bioenergética, do corpo, de trazer o corpo para o sistema, né? O quanto é importante a gente escutar e entender o nosso corpo, jogar com o nosso corpo também, o quanto isso interfere na nossa mente. Aí fiz especializações, pós-graduações, fiz mestrado, mergulhei mesmo nesse caminho, me tornei professora da FGV, onde eu dei aula durante 7 anos, em 11 programas de MBAs, né, todos nessas áreas, assim, de comportamento, liderança, de uma outra abordagem, né, para a liderança que vai trabalhar essa liderança vulnerável mesmo, de enxergar os medos, de enxergar as limitações e tudo mais, e eu sempre fui fascinada pelo autoconhecimento. E aí, durante essa pandemia, fechando essa apresentação, né, eu estava a milhão, dando muita aula online, aquela coisa e tal. E aí, no meu apartamento em São Paulo, né, rodeada de concreto e tal, eu tive um burnout.
E aí eu falei assim, pera lá, para tudo, porque isso é uma incoerência. Eu tô falando de bem viver e o que aconteceu? Então, de novo, eu estava num lugar que eu falava coisas que eu acreditava muito, para um público que eu gosto muito, estava tudo certo, mas alguma coisa na equação não fechava. E aí eu fiz uma pausa para escutar o que meu corpo estava pedindo. E eu decidi fazer uma mudança grande na minha vida, né, que foi essa parada que desde adolescente eu não me dava, Padma, que é de parar mesmo, assim, sabe? Sempre trabalhando muito, sempre estudando muito, e eu decidi me mudar de São Paulo. Hoje eu moro numa casinha no meio do mato, em Florianópolis, do lado do mar. Reduzi muito a minha quantidade de trabalho, sigo com as palestras, mas eu deixei quase todas as aulas, né, estou em alguns programas específicos, em um deles a gente se aproximou, né, que foi a pós de Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, da PUC, e também estou numa pós do Hospital Albert Einstein de Saúde Mental, então eu fiquei com alguns programas específicos e as palestras especialmente, e agora eu estou num período, nessa minha travessia aqui interna, de experimentar, de experienciar tudo que eu aprendi ao longo desses anos, aplicando para mim. Então, esse é um ano dedicado ao meu corpo, é um ano dedicado à minha criança que está brincando de trapézio de circo, que está voando, que vai tomar banho gelado de mar, sabe? Que fica toda com o pé todo sujo de barro das trilhas aqui. Essa sou eu nesse retrato, né, do momento que eu estou vivendo. Uau, hein? Você é uma pessoa vivida, né? Muita bagagem, né? Rodadinha, né? Muita bagagem em pouco tempo, né? Porque você é nova, são algumas vidas dentro de uma. Você deve ter renascido muitas vezes, né? E aqui a gente conta a parte bonita, né? Porque o morrer não é fácil, não, tá, gente? Cada uma dessas transições é um processo de morte que dói, e teve depressão no meio, e teve sensação de, meu Deus, eu não vou conseguir sair daqui. Então, tudo isso rolou também, né? Só para ninguém que está aí assistindo a gente achar que foi pão com bolinho, que foi assim, tranquilo, não. Tem toda a torção. Mas quando a gente vive uma travessia, né, Padma, a gente vai se fortalecendo para outras, assim, a gente sabe que, imagino que é muito aquele, é uma expressão bastante batida, mas é como a lagarta que entra ali naquele casulo e fica ali espremidinha para sair uma borboleta, né, então existe uma dor no processo, e que se a gente sabe aceitar, entregar e gerenciar bem os nossos pensamentos diante disso, a gente atravessa bem. Então, hoje eu dedico a minha vida a ajudar as pessoas a passarem por esses processos sem tanta dor, ou melhor, sem tanto sofrimento, porque doer dói. Agora, o sofrimento, muito do sofrimento é psíquico inútil. Assim, a maior parte do sofrimento é completamente inútil, crença de escassez que a gente carrega, é crença que nem é nossa que a gente carrega, é herança dos nossos pais, né? Na aula da pós da PUC, eu cito um autor que eu gosto muito, o Tim Desmond, né, que é o consultor de saúde mental do Google, e ele fala, né, da esteira de merda intergeracional que a gente recebe. Então, são crenças que às vezes nem dos nossos pais são, nem dos nossos avós, vem de lá de trás, né, uma coisa muito antiga, e a gente vai reproduzindo comportamentos e vai sentindo medos que não são nossos. Então, assim, a partir do momento em que a gente pega e visualiza e consegue enxergar, né, a psicanálise hoje está muito presente na minha vida, e associar ali o que de fato é real, entre aspas, né, porque aqui já daria um outro podcast da gente falar o que é real, na Matrix que a gente vive. Mas a gente consegue separar a dor do sofrimento e encarar muito mais facilmente esse processo, né, de travessia. Sim, eu acho que o sofrimento é quando nós realmente ficamos apegados, né? Essa criança ferida, como você está trazendo, às vezes que não é nem nossa, que a gente nem sabe de onde vem, e a gente fica, é minha, esse apego, né? E a dor, eu acho que é uma fricção
para despertar a potencialidade da nossa alma, porque também se a gente não passasse por essas dificuldades, a gente não estaria acessando tanta potência, né? Nós somos, assim, seres com infinita potência. É o despertador, né? Acho interessante, né, isso que você foi trazendo, isso que eu fui enxergando, assim, você, vários renascimentos, eu também, já passei, assim, por vários renascimentos, com travessias, às vezes, fortes, pesadas, eu já fiquei viúva, né, não sei se você acompanhou um pouquinho da minha história, quando eu tinha 28 anos, várias coisas, assim, várias passagens. E eu vejo, eu tive na minha adolescência, até uns 30 anos, mais ou menos, eu tive depressão, uma depressão quase que crônica, e pensamentos suicidas, assim, muito forte. E eu lembro de um sonho, eu sempre tive sonhos premonitórios, né, que eu tive na minha adolescência, que veio um anjo, aliás, esse anjo, ele sempre aparece nos meus sonhos, me guiando, e ele falando, se você, eu estava na ponta de um penhasco nesse sonho, e ele falou, se você se jogar, vai ser pior, você vai ter que voltar, e vai ser pior ainda, então aguenta onde você tá, que a vida vai melhorar para você. E eu acordei, uau, e falei, tá bom, não vou fazer nada aqui nessa vida. E eu estou falando isso porque às vezes vem, e aí eu fui compreendendo depois, em terapia, quando eu comecei a aprofundar, que essa vontade de morrer não era matar o meu corpo, não era essa vida, mas sim deixar morrer esses padrões antigos que não cabiam mais. Então, quando a gente percebe isso, né, eu estou falando, você que está assistindo o vídeo, que de repente está numa passagem difícil, eu tenho recebido muitas pessoas com vontade de morrer, mas lembre-se que, assim, eu e a Aline somos aqui exemplos vivos, né, que é possível renascer, e quando a gente atravessa, a vida fica muito melhor e muito mais alinhada com a nossa essência. E às vezes a gente precisa ter coragem, né? Eu acabei de sair de um casamento de 20 anos, onde a alma estava pedindo esse renascimento. Como eu já compartilhei em lives anteriores, assim, foi difícil, parecia que eu ia morrer, porque eu achava que eu ia passar o resto da minha vida com ele. Mas a gente vai achando essa potência da alma. E aí eu acho que, para mim, isso é sucesso. É ter coragem de desapegar, não pensar na aparência, no que o outro vai achar, seguir o que a alma está querendo, né? E eu acho que você também, né, Aline? Assim, você sempre teve essa coragem de seguir o que a sua alma estava pedindo. E eu fui entender coragem, sabe? Esse conceito da coragem, estudando o medo, sabe, Padma? Porque eu tinha aquela crença mais anteriormente, assim, de que uma pessoa corajosa é a pessoa que vai e não sente nada. E eu sempre escutei na minha vida, nossa, você é tão corajosa. E eu sentia o medo. Quando eu fui morar na Alemanha, sem falar alemão, minha família não tem nada de ascendência alemã, nada. Eu fui sem falar uma palavra em alemão, matriculada numa escola que eu ia receber conteúdo em alemão, eu estava perdidinha ali. E eu me lembro da sensação desembarcando no aeroporto de Frankfurt com 16 anos, pela primeira vez pegando voo na vida, né, assim. E aí passavam aquelas pessoas por mim falando aquele idioma estranhíssimo, assim, e eu comecei a rir de nervoso. Sabe quando você tá tão desesperada que você dá risada? Eu senti muito medo, eu só queria minha mãe. Era o único pensamento que eu tinha, assim, que ideia idiota foi essa? E eu falo para minha mãe que eu quero sair de casa, minha mãe, ela conta isso, né, eu tinha 9 anos de idade, penso, eu era uma criança, eu já dizia que eu queria ir para fora e tal, com 13 anos eu comecei a estudar para essa bolsa, fui aprovada com 15, com 16 eu viajei, e quando eu cheguei lá, eu me dei conta de que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, né, e eu senti muito medo, mas ainda assim eu permaneci lá, eu fiquei lá, né, eu enfrentei, não é nem eu enfrentei, eu convivi com esse medo. E eu acho que esse é a grande sacada. Eu vejo assim, sabe, que na minha
percepção pequena ainda do mundo, o que eu percebi para mim e que faz muito sentido, e é algo que eu compartilho muito nas palestras que eu faço, né, nos atendimentos que eu conduzo, assim, é que tá aí uma grande sacada da vida, é convidar o medo para ir contigo, e para mim isso é coragem. Então é você ir apesar do medo. E hoje eu experimento muito isso no corpo, no trapézio de circo, né, desde o ano passado eu venho mergulhando nisso, assim, eu decidi dar esse ano de presente para o meu corpo e tá tão gostoso que vai seguir para os próximos anos, acho que pro resto da minha vida, assim, sabe? Eu não sei como é que eu fiquei tanto tempo sem colocar o corpo na jogada. E aí eu tô me tornando trapezista de circo. E é muito maravilhoso, porque quando você tá prestes a sair, você tá com as duas mãos ali na barra, ou com uma mão, vai pegar a outra mão ali na barra, e você tá super alta, e você tem que fazer um truque complicado, que você pode se machucar, que pode dar errado e tudo mais, naquele momento eu sinto medo, eu sinto medo, só que é um treino, assim, de falar assim, vamos lá, medo, vamos junto comigo. E isso eu uso para todas as outras coisas na minha vida. No paraquedismo, a mesma coisa, né? Também salto de paraquedas, e é exatamente essa sensação. Quando abre, é aquela. Eu não preciso fazer isso. Da mesma forma que a gente não precisa terminar um relacionamento, que a gente já viu que terminou, que a gente não precisa sair de um trabalho que, assim, socialmente, que teoricamente está tudo bem, está te pagando, você não tem nenhum tipo de abuso e tal, mas você sente que está na hora de sair. Então, o que precisa ser feito, né, para a gente ter essa coragem de assumir a vida que a gente quer? Por exemplo, eu estava num apartamento maravilhoso lá em São Paulo. Teoricamente, eu não precisava me mudar de lá. Eu estava muito bem servida para a pandemia, me sentindo hiper privilegiada de ter teto, de ter trabalho nas condições que eu estava e tal. Mas eu senti essa vontade de estar mais perto da natureza, que eu acho que foi algo que aconteceu muito forte contigo também, de estar no meio do mato. Eu sentia muito forte essa vontade. E aí, quando a gente diz sim pra gente, as coisas, elas florescem, por quê? Porque a gente é coerente com a gente. Eu acho que se eu continuasse naquela, naquela naquela vida que eu estava levando, e quando eu digo burnout, não cheguei às vias de fato, né? Eu comecei a sentir os primeiros sintomas do burnout, assim, o meu corpo começou a pifar. Então, para quem está aí assistindo a gente, como que eu identifico? É o teu corpo, tá ficando doente com frequência, tá com muita dor, tá sentindo formigamento, tá com a sensação de que você acorda cansado e tal. Começa a observar que alguma coisa desencaixada tem na tua vida, ou recorrendo a muito anestésico, né, os anestésicos todos, fica na frente do Netflix o tempo todo livre que você tem, ou bebe muito, fuma muito, ou precisa de muita, sei lá, muitas fugas, muita leitura, muitos cursos, muita gente, tá difícil Chocolate. de chocolate, enfim, tudo que a gente faz para dar uma fugida da nossa realidade, são indicativos de que algo não vai bem. E aí, quando a gente escuta o que eu realmente quero, e a gente obedece com planejamento, porque não é um voo no escuro assim, não, né? Quando a gente faz um planejamento para seguir a vida que a gente deseja, as coisas, elas fluem muito mais facilmente, e fluem muito mais facilmente, em todos os sentidos. Aline, mas daí precisa ter uma fonte de renda, precisa ter uma reserva financeira, precisa ter planejamento, mas hoje, Padma, eu trabalho com pessoas em situação de rua, eu ajudo a coordenar um projeto com pessoas em situação de rua, e eu tenho trabalhado essa questão, né, do que é sucesso, do que é fruição, lá também. Por quê? Porque um dos conceitos que a gente trabalhou nessa aula, né, que a gente assistiu, do sucesso, é que a alta performance, sem a fruição, sem esse encaixe, ele é extremamente, essa alta performance, ela é autodestrutiva, você não vai aguentar muito tempo. A gente só consegue atingir alta performance de modo sustentável se a gente é apaixonado por algo. Então, por exemplo, tá lá com essas pessoas
que estão em situação de rua e desvendar qual que é o sparkle ali, o que faz o olho dessas pessoas brilharem. E muitas dessas pessoas, Padma, são artistas. E quando a gente consegue fazer essa ponte, sabe, de uma possibilidade. Então, hoje a gente tem ali no grupo artistas fazendo arte em macramê, pintura, muita gente em confeitaria, panificação, fazendo trabalhos incríveis, deliciosos, assim, e um fortalecendo o outro. Nossa, isso é de uma potência, é de uma força, que as outras barreiras, assim, elas ficam muito diminuídas. Então, a travessia, essa coragem, né, ela tem muito a ver com desvendar aquilo que faz sentido para a gente. E aí a gente precisa dar uns passos de fé mesmo, porque a gente não sabe o que tem, né, qual que é o degrau que tem ali, o que está esperando a gente ali. E às vezes a gente se dá mal e tropeça e cai, mas faz parte do jogo. Beleza, ok, não era por aqui, mas é por onde então? Por onde que eu posso seguir? É estar aberto a essas possibilidades também, porque com o erro a gente aprende muito também. Sim, sim. Você falou da coragem, e eu tenho descoberto a confiança. E sim, perceber, primeira coisa, confiança na vida, e segundo, confiança na minha alma. Então, eu confio na força da minha alma, que eu sou capaz de passar porque eu tiver que passar, e eu vou atravessar, né? Então, você que está assistindo também, eu estou aqui nessa torcida para que você, né, faça como a Aline, dê mão para o seu medo, mas também veja que também tem coragem aí na sua alma, e também descubra que a vida é muito amiga, porque essas passagens difíceis que eu passei, eu vejo que elas fizeram eu evoluir tanto. E evoluir é a gente se aproximar mais da nossa alma, né? Porque a gente fala tanto de evolução, de crescimento, que é isso, é a gente se aproximar mais da nossa essência. E para quem está assistindo a gente, fala assim, poxa, mas eu não tenho essa confiança que a Aline e que a Padma têm, assim, como que eu faço? Às vezes a gente precisa ir sem a confiança mesmo. Por quê? Porque a gente adquire essa confiança indo uma vez. Então você experimenta. Então, sei lá, tem uma história que é uma história muito dolorosa. Você falou, né, de ter ficado viúva aos 28 anos, com um bebê, com uma filha pequena e tal. Nesse contexto, diante de toda essa dor, você sobrevive e floresce, isso te dá confiança, é uma primeira travessia ali, né, uma grande travessia, não a primeira, mas uma grande travessia ali, atravessar uma depressão, atravessar um luto. Poxa, se existe vida depois de toda essa dor, e existe beleza depois de toda essa dor, e existe prazer e fruição, e eu consigo me conectar com o que existe de bom e de belo depois de toda essa dor, poxa, isso me dá uma certa confiança na vida também. Se depois desse processo, sei lá, eu saio de um trabalho que não me faz feliz, ou de um relacionamento que já, assim, que deu certo até esse momento, e que se a gente continuar, já não vai mais dar certo, e eu sobrevivo a isso, já é um ingrediente de confiança. Então, às vezes, a gente tem que se experimentar mesmo e arriscar seguir o que o nosso coração está dizendo para a gente fazer, mesmo que não tenha lógica. E eu acho tão importante, sabe, Padma, ter uma rede de apoio para isso, fica tão mais simples se você tem uma rede de apoio. Eu já fiz essa minha transição de carreira, eu fiz sozinha, né, do jornalismo para o desenvolvimento humano, para essa área que eu trabalho hoje, né, mais psicanalítica, assim. Lá atrás, há 11 anos, eu fiz essa transição sozinha, e é muito dolorido, é muito dolorido. Então, você ter uma rede de apoio, você ter com quem se abrir, sabe? Você tem um grupo onde você pode se apresentar ali vulnerável. Você pode falar assim, gente, eu tô com medo, que assim, tá meio paralisante esse medo. E você conversar abertamente com pessoas que entendem pelo que você está passando, não é qualquer pessoa, não, mas que entendem ali, ou ter um bom terapeuta do teu lado, um acompanhamento, sabe, importante do teu lado,
Isso faz muita diferença. A gente não precisa bancar isso sozinha. A gente não precisa. E especialmente para nós mulheres, assim, né? Que a gente, eu acho que muitas de nós, para vencer nesse mundo patriarcal e tal, a gente acaba colocando essa armadura, né? De que a gente não precisa de ajuda, que a gente dá conta sozinha, que olha quanto de coisa que eu já superei, já passei e tal. E se permitir ser ajudada, sabe? Se permitir ser cuidada, entrar em contato com esse feminino que cuida e que é cuidado também, sabe? Eu acho que esse tem sido o grande aprendizado da minha última travessia. Esse tem sido total, assim, o grande aprendizado. Eu não preciso passar por isso sozinha. Eu posso. Eu dou conta, mas eu não quero. Eu quero dividir, eu quero ter pessoas que eu amo do meu lado, eu quero consultar essas pessoas, eu peço colo, eu dou colo, sabe? Então, ter essa rede de apoio faz muita diferença. E aí, quando eu olho ao meu redor e que eu vejo, assim, o lugar onde eu vivo, as pessoas que eu tenho do meu lado, o trabalho que eu desempenho, eu me sinto uma pessoa muito realizada, eu me sinto uma pessoa de muito sucesso. Não tenho milhões de seguidores, não tenho milhões de reais, não tenho um carrão, não tenho uma mansão, mas, nossa, eu me sinto uma pessoa de muito sucesso. Porque eu sinto que eu estou exatamente onde eu gostaria de estar nesse momento, assim, sabe? E isso é uma conquista da vida a partir do momento em que você vai confiando, né? Dando esses votos de confiança para os movimentos da vida. E a vida é movimento, né? É como eu enxergo a vida. E a gente tem uma ilusão de chegar em algum lugar, né? Então, eu casei, e agora eu tenho minha casa, e agora eu tenho meu filho, e agora eu tenho um emprego, e agora a vida, né, zerei. Aham. E aí já vem uma outra coisa, são convites que a vida te traz, e a evolução faz parte disso, né? É você aceitar esses movimentos da vida, porque quanto mais a gente segura, quanto mais a gente se prende, mais dói e mais a gente sofre. Por mais que a gente esteja anestesiando, tomando antidepressivo, ansiolítico, o que seja, a gente sabe que está desencaixado. Então, assim, dar esses passos de coragem, esses passos para fora do que socialmente é acreditado que é sucesso, por exemplo, eu acredito que tá aí um grande aprendizado da minha vida, assim, sabe? É confiar no que faz sentido para ti, mesmo que não faça sentido para ninguém, assim. Mas se faz para ti, faz sentido. Exatamente. Agradecer, né, porque a Aline, eu assisti uma aula dela, eu estou fazendo um curso de pós-graduação, que a Aline citou, na PUC, e eu assisti uma aula da Aline falando sobre sucesso, e foi muito também sincrônico, porque eu tinha visto sobre a ansiedade, né, o Brasil está sendo considerado o país mais ansioso do mundo, isso é muito sério, e aí eu fui assistir, aí uma aula maravilhosa da Aline, 4 aulas, aliás, assim, maravilhosas mesmo, e que é o oposto mesmo da ansiedade, né? Porque realmente, quando a gente vai seguindo esse sucesso que é colocado pela sociedade, pela nossa educação, a gente acaba mesmo chegando em crises de ansiedade. E quando nós vamos ouvindo a alma, então a gente pode ter o verdadeiro sucesso e desfrutar. E foi coincidindo muito essa aula. Falei, gente, isso para mim é sucesso. Eu poder fazer minha comida, estar integrada aqui na natureza, receber a visita dos passarinhos, poder tomar um banho de rio, poder fazer uma trilha. Então, eu também me considero muito bem-sucedida. Então, para mim, assim, sucesso é eu estar muito conectada com a minha alma, deixando ela se expressar, sentindo esse contentamento. E tem uma frase, assim, que você falando me ocorreu muito isso, né? De uma amiga e irmã muito querida que mora aqui também em Florianópolis, a Tânia Mujica.
e ela fala assim, né, que enquanto ela se via como uma guerreira, a vida mandava para ela batalhas. E agora ela tem preferido se ver como uma dançarina. E a vida tem enviado música. Então é uma forma de também de como a gente escolhe, né, se posicionar na vida. E eu tenho gostado muito de dançar. Eu tenho gostado muito de levar a minha criança para brincar, né, para voar, para tomar banho de mar, para me divertir enquanto eu trabalho, para ter conversas como essa que a gente está tendo, assim, sabe? Hoje, olhando ao meu redor, assim, óbvio que eu tenho boletos, eu tenho preocupações, às vezes eu estou mais conectada com a escassez também, mas, assim, para mim, a abundância, ela tem a ver com isso, assim, o que, que é suficiente para mim, né? O que realmente é importante, o que, que realmente eu busco. E se a gente para analisar mesmo, bem honestamente, assim, aquilo que realmente é importante para a gente, na maioria das vezes a gente já tem, só que a gente não está olhando. Então, esse olhar, esse perceber o que você já tem, olhar ao teu redor mesmo, com consciência, assim, ai, traz uma paz nesse mundo de consumo que a gente vive, né? Traz um sossego do, poxa, eu não preciso disso, eu posso querer isso, mas eu não preciso disso. O simples fato de trocar o verbo já deixa a vida mais serena, já deixa a vida mais tranquila, porque o precisar gera ansiedade. Querer não, né? Você pode querer algo com bastante paz. Exato. Então, obrigada, você foi a minha inspiração para os posts que eu estou fazendo de sucesso. Que maravilhoso. Muito obrigada. Oh, amada, amei falar contigo e parabéns pela iniciativa dessas conversas, assim, porque certamente guiam a travessia aí de muita gente, né? Ajudam muito, encoraja as pessoas a seguirem. E que bom, né? Compartilhar um pouquinho das nossas trajetórias, assim, porque a gente vai fazendo da nossa vida o nosso trabalho, do nosso trabalho a nossa vida, e tudo isso de uma forma leve, amorosa, né? Encaixada. E, e certamente isso reverbera em muitos corações. Então, eu te agradeço, te honro, te vejo, honro a tua existência, tua medicina, o teu trabalho, e seguimos juntas. Seguimos. Para você que está assistindo, então fica aqui minha torcida sincera para que você consiga ir além desses padrões que você está carregando, como a Aline falou no começo, que às vezes nós nem sabemos de onde, né, que você possa descobrir essa potência da sua alma, que tem muita coragem, tem muita confiança, e você vai conseguir atravessar e chegar onde você precisar. Exato. Um Prazer, beijo. gente. Muito bom falar com vocês.